A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita estamos adentrando ao segundo trimestre de 2023 e estaremos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E de já eu quero lhe convidar para que você seja um dos nossos colaboradores, né? Nos ajude no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente, se certamente alguma palavra está edificando a sua vida, que você passe para frente. O nosso intuito é trazer você para a Bíblia, para que você venha para a Bíblia, porque nós somos, de certa forma, nos últimos 40 anos, distanciados da Bíblia. E agora o Senhor está levantando uma geração para voltar para a Bíblia. E nessa carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ele vai estar tratando justamente disso, né? Onde a igreja já estava ali se dividindo, não entendendo a graça, não entendendo o reino, e assim estamos hoje na igreja. Hoje a igreja, pessoas que nasceram no lar cristão, pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, mas que não sabem o significado da graça, não sabem o que significa o reino, fica numa situação que ele não serve, que ele não está produzindo. E isso não é bom, não foi para isso que Jesus nos salvou e nos deixou no mundo ainda. Então eu convido você a vir para a Bíblia com caneta destaca-texto, com grafite, com lápis, venha para a Bíblia, risque a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, para que você possa ter entendimento, até porque a Bíblia teve um prejuízo muito grande do grego e do latim, romano. Nós tivemos um grande prejuízo, principalmente o nome de Paulo, por exemplo, né? Inclusive nós temos até louvores na harpa que o nome de Paulo foi mudado, de Saulo foi mudado para Paulo, e não teve mudança nenhuma. O nome Saulo significa pequeno no hebraico, assim também o nome Paulo no latim significa pequeno. Então não houve mudança no nome de Paulo, assim como houve com Pedro, assim como houve com Abraão, com Paulo não aconteceu. Paulo e Saulo é a mesma coisa, significa pequeno, em idiomas diferentes. E aí eu te convido, venha para a Bíblia, e da Bíblia também você vá buscar no Google significado das palavras, porque a gente perde muito na Bíblia por conta de não ter o conhecimento da palavra, de não saber realmente o que quer dizer aquela palavra. E muita gente é desencorajado ao ler a Bíblia, aqueles que ainda chegam até nela desistem porque não entende e não busca o conhecimento, porque a Bíblia ela não é para ser interpretada, a Bíblia ela é revelada, né? Quando nós temos aqui, e a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela não foi escrita de uma forma cronometrada, no sentido aqui da posição dos livros, né? E se fosse para ser de acordo com o tempo, quem teria que estar encabeçando a Bíblia não era Gênesis, e sim João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que ali é antes de Gênesis capítulo 1, o que está em João capítulo 1, versículo 1 em diante. Pois bem, então nós vamos estudar nesse segundo trimestre de 2023 a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E os nossos comentaristas desse trimestre é o pastor Otton Alencar, ele é pastor emérito, ou seja, pastor jubilado, aposentado. A palavra emérito significa jubilado, aposentado,
com a mesma honra e com os mesmos rendimentos que tinham quando estava na ativa, da Assembleia de Deus em Macapá, inclusive a pioneira, né, de Macapá. Ele é formado em bioquímico, ele é advogado, jornalista, especialista em educação, ele tem doutorado em teologia e é membro do Conselho Permanente da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil e membro do conselho dessa lição, da PEC, né? Da Programa de Educação Continuada, que é a nossa lição, que é a nossa editora. Ele está também acompanhado pelo pastor Leonardo Andrade, ele é pastor na Igreja de Assembleia de Deus no Espírito Santo. Ele também é graduado em Teologia, Filosofia e História e é autor do livro Breve Manual de Festas Judaicas. Pois bem, nós vamos, nesse trimestre, estudar a carta de Paulo aos Coríntios na ótica, na visão desses dois servos de Deus, desses dois pastores. Mas isso não significa que nós não temos liberdade na palavra também para concordar ou discordar, né? do que vai estar, que nós vamos encontrar aqui na lição. Nós não podemos encontrar contradição na Bíblia, mas em comentários humanos, sim. A nossa primeira lição, ela está inserida no capítulo 1 ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, e o título da lição é Unidade e Sabedoria de Deus. Como sempre, as lições trazem 3 objetivos. O primeiro deles é entender a importância da primeira carta aos Coríntios para a igreja de hoje, né? De tudo que nós vamos ler na Bíblia, nós temos que levar em conta ou em consideração o tempo, né, para o destinatário da época que foi escrito, e aonde ela se encaixa no nosso tempo e aonde a gente se encaixa nesse texto, né? Qual é o nosso papel nesse texto, qual é a nossa posição. É para isso que a Bíblia está aqui, para nós nos colocarmos à disposição, é para nós entrarmos nela, para ela entrar em nós, para nós sairmos mais fortes, mais crentes, mais sábios. O segundo objetivo é compreender os benefícios gerados pela unidade da igreja. E o terceiro objetivo é reconhecer que a excelência da sabedoria de Deus excede a capacidade de entendimento humano. O texto áureo diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1, verso 10. Nesse texto aqui já do texto áureo, já está dizendo aqui acerca da comunhão, falar a mesma língua. A mesma coisa que está lá em Gênesis capítulo 11, né? Quando Deus fala ali acerca da Torre de Babel. Capítulo 11, verso 6. O próprio Senhor diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginaram e tentarem fazer. O que o Senhor está querendo dizer aqui? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando a união na família, na igreja, na empresa, em qualquer instituição onde há união, tudo que se quiser fazer não tem limite, porque estão falando a mesma língua, estão vestindo a mesma camisa. É isso que o Senhor está dizendo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está voltando a esse texto de Gênesis e está colocando aqui: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, ou seja, a mesma língua. Está falando de união, que está em Salmo 133.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque na união o Senhor ordena a bênção. E é isso que a igreja precisa, sempre precisou, sempre careceu. A verdade prática vai dizer: divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização, né? Aqui, o próprio Josué 24:15 é um texto que é pregado, né? Como se fosse uma coisa boa, né? Mas não é. O que Josué está dizendo aqui, Josué está lavando as mãos. Josué está olhando só para o umbigo dele, está olhando só para a casa dele. E esse versículo de Josué 24:15 é pregado, é colocado como família, como igreja, como se fosse uma coisa boa, mas não é. Ele diz assim: olha, eu não sei quanto a vocês, se vocês querem continuar seguindo os outros deuses, né, da qual o Senhor nos ordenou que não seguisse, mas o que importa é que eu e a minha casa vamos seguir ao Senhor. Então vocês se lasquem para lá, no sentido da palavra, vocês se viram para lá, e eu sei que eu e a minha casa. Observe se cada igreja fizesse isso. Se você, como crente, fizesse isso e não evangelizasse seu vizinho da direita, da esquerda, da retaguarda, seu colega de trabalho, seu colega de escola, de faculdade. Então, não foi para isso que Jesus nos chamou. Pelo contrário, Ele nos chamou para que a gente quebrasse as paredes. Foi o que aconteceu no Pentecoste. Quebrou as paredes, abriu-se as portas, ide por todo mundo. E não ser essa pessoa que queira as coisas só para si. E aí o que aconteceu no final do governo de Josué? Ele não construiu líder, né? Então, tem uma frase muito forte que eu aprendi do irmão, que ele diz que sucesso sem sucessor é fracasso. Então, se você como pai de família não deixou um sucessor, se você como pastor não está deixando um sucessor, se você como empresário, se você como administrador de uma empresa, gerente de uma empresa, se você em qualquer área da sua vida que você está liderando, se você não construir um sucessor, o que a própria palavra já nos diz no Evangelho: ide por todo mundo pregar o Evangelho e fazei discípulos, então o seu sucesso vai ser um fracasso no final, como Josué. Logo desandou 400 anos, Deus levantando juízes porque ele não deixou sucessor. Pois bem, a introdução da lição é extensa, nós vamos ler aqui só um pouco, porque ela é muito extensa. A introdução da lição diz: a autoria da carta é do apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 1, destinatário à igreja na cidade de Corinto, né? Quanto ao local e a carta que ele escreveu, a carta, ele estava em Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo, isso por volta do ano 53 a 58 depois de Cristo, o que está registrado em Atos capítulo 18, 21 a 23 e o verso 19. E o capítulo 19. Paulo plantou a igreja em Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Aqui diz aonde teve uma visão do Senhor, em Atos 18, 9 e 11. E assim, aqui a introdução é bem extensa. Vamos para o primeiro ponto da lição, para ganhar tempo, e diz o seguinte: saudação e gratidão. As palavras de abertura da carta possuem os elementos essenciais de uma saudação comum às cartas do primeiro século: identificação do escritor, identificação dos destinatários e votos de bem-estar. Então a carta é dividida nesses três tópicos, né? Paulo e Sóstenes. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes, ele era um líder de uma sinagoga, e ele, como líder de uma sinagoga, ele levou
de acordo com Atos 18, quando Paulo plantou a igreja em Corinto, o líder da igreja naquela cidade era Crispo, que aceitara Jesus, né? E é convidado a deixar a sinagoga, ficando Sóstenes em lugar dele. Então, Jesus salva primeiro a Crispo e o Sóstenes fica assumindo a sinagoga no lugar dele. E aí Sóstenes leva Crispo à prisão, leva Cristo ao Sinédrio, né, para acusar, né? Insatisfeitos, os judeus agarraram e espancaram Sóstenes. Depois também Sóstenes foi levado. E aí agora Sóstenes também é alcançado por Jesus e agora é companheiro de Paulo no Evangelho. Então é assim que Deus faz, trazendo do paganismo, no caso do judaísmo não seria paganismo, mas seria religiosidade, até hoje, né? O Senhor, Ele traz de todas as religiões, o Senhor Jesus veio para fazer um, de todos os povos, línguas e nações, o Senhor veio fazer um com Ele. Então, a gente ouve muito quando vai evangelizar os católicos, né? Diz, na lei que eu nasci, nessa lei eu vou morrer, né? E ele não está vivendo na lei que nasceu. E outra coisa também é que eles não querem deixar a igreja, né? Diz que não querem deixar a igreja, que é a primeira igreja, e não é a primeira igreja, porque quem fundou a primeira igreja foi Jesus. E quando Jesus funda a primeira igreja, o catolicismo não existia, veio existir 400 anos depois, 50, 400 anos depois que veio existir o catolicismo. Mas o paganismo sempre existiu. Então, o segundo subtópico da lição vai dizer santificados em Cristo. E aqui, só um detalhe acerca das igrejas. Isaías 56, 7, a palavra de Deus, lá no sentido da igreja, no sentido do templo, diz que é a minha casa de oração. E aqui, como nós vamos adentrar no cerco dos irmãos se dividindo, o que Paulo vai escrever justamente falando disso. Então, em Isaías 56, 7, o Senhor diz que a minha casa é casa de oração. Está registrado também em Mateus 21, 13. Mas Jesus, em Mateus 9,35, ele vai, quando começa o seu ministério, o Senhor Jesus começa a pregar nas sinagogas deles, ou seja, na igreja deles, e não na casa do Senhor. Não é toda a igreja que pode ser denominada como a casa do Senhor. Por conta dessa divisão, né, que o apóstolo Paulo vai tratar, hoje nós temos aí igrejas, denominações conhecidas pelo nome do seu fundador, e não pelo nome de Cristo, que é a pedra fundamental, que é a base, que é a fundação da igreja, é Jesus. Então, se você está numa igreja e o nome que essa igreja é conhecida não é pelo nome de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque não é o nome do fundador da igreja, daquele que evangelizou, que abriu a igreja, que tem que ficar. Não é ele que é a base. Assim como Paulo vai repreender os irmãos de Corinto. Justamente por isso. Então, em Isaías 56, 7, o Senhor diz, essa é a minha casa, é a casa de oração, é a minha casa de oração. Em Mateus 21, 13, Jesus fala isso, reitera isso. Já em Mateus 9,35, Jesus começa o seu ministério e começa pregando na igreja deles e não na igreja e na casa de oração, que é a casa do Senhor. Santificados e santos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja é de Deus. Não se trata, portanto, só da igreja de Corinto.
A igreja ela não está presa a uma nação, a um país, a uma cidade, né? A igreja ela não tem fronteira. Então tem a igreja física e tem uma igreja invisível, né? Mas que todo aquele que, ali como está em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, aquele que confessa o nome do Senhor é salvo em qualquer tempo, em qualquer lugar. Pois bem, a santificação tem dois aspectos importantes: santificação posicional e progressiva, né? E isso merece um estudo acerca da santificação e da salvação. Porque a nossa salvação, ela se deu em dois aspectos. Ela se deu no aspecto judicial e no aspecto orgânico. No judicial foi na eternidade, quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus mata esse Cordeiro antes da fundação do mundo, na eternidade, ali ele estava resolvendo um problema da salvação judicial, daquilo daquele crime que foi cometido no Éden, daquele pecado, daquela afronta contra Deus. Então, é uma situação judicial. E no aspecto orgânico, ela se divide em três. Primeiro, Deus salva o espírito. Segundo, Deus salva a alma. E terceiro, Deus salva o corpo. E aí, sempre que se vai ver alguma coisa, algum comentário acerca da santificação, fica sempre em aberto. Ninguém não consegue fechar esse ciclo, porque falta entendimento. Mas a salvação é um processo. A salvação é de imediato, a santificação é um processo. E o corpo só será salvo no arrebatamento, onde seremos transformados. Até lá o nosso corpo está sujeito, né? E a nossa alma, que trata da nossa mente, ela está sendo modificada pelo Espírito Santo, que agora se uniu ao nosso espírito. Aí está fazendo o que chama no grego metanoia, aquela metamorfose. Está sendo mudado. Você não vê uma pessoa mudar de caráter da noite para o dia, se converteu ou mudou de caráter. Não, é um processo. Vai havendo uma metanoia, vai havendo uma troca. Então é necessário, aqui, só aqui vai dar um estudo. E a igreja ela está muito aquém disso aqui. A igreja ela não se aprofundou nisso aqui. Porque nós temos que Deus é triuno e não trindade, como os aprendemos do grego e do latim romano. Não é trindade, Deus não é trindade, não é três deuses, é triuno. É um Deus em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim também como nós, os seres humanos, o homem em si, geral, também é tricótomo, ou é tripartido, corpo, alma e espírito. E aí você vai para o espírito, também é tripartido, você vai para o corpo, é tripartido, você vai para a alma, também é tripartida. Então isso dá um estudo, a igreja precisa se aprofundar nisso, para conhecer mais, para valorizar a graça, para conhecer o seu lugar no reino, para você saber servir no reino, é preciso você conhecer a graça. A graça precisa ser manifestada, a graça precisa ser ensinada na igreja, para os irmãos conhecerem a graça. E Paulo ele vai trazer isso nessa primeira carta aos Coríntios, ele vai falar justamente disso. Ele vai enfatizar muito acerca da graça. Porque o grego, eles sempre buscaram conhecimento e eles se achavam a última Coca-Cola no deserto, no sentido de sabedoria. Todos que tinham algum conhecimento teriam que ser levado aos gregos, na Grécia, né, ao Areópago,
para ser ali sabatinado, para saber realmente se tinha fundamento. Isso aconteceu com o próprio Paulo, porque foi eles que formavam os deuses, que até hoje os deuses deles estão aí, né? Na moto, né? Você vê aquela asinha na moto Honda, ali é um deus grego, né? Que tinha aquela asazinha, ele colocava aqui no tornozelo, porque ele era atleta, né? E atleta de maratona, né? Ele era corredor veloz, é o Pégasus, né? Os deus Pégasus. Então, se você for para a Grécia, você vai ver os deuses e ele está inserido em tudo hoje na nossa vida, em termos de consumo, em termos de equipamentos, né? De marcas de carro, de marca de produtos, tudo são os deuses gregos. Então, é necessário que a gente conheça a graça, porque eles acham que o homem por si só, né, pelo que faz, pelo seu comportamento, ele alcança a salvação. E até hoje a igreja ainda fica em dúvida acerca disso. Pois bem, o terceiro subtópico do primeiro ponto vai dizer as ações da igreja. Quais são as ações da igreja? Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então a graça em Efésios 2:8 é pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, nem a graça e nem a fé não vem de nós, ela vem de Deus. E a palavra graça o conceito mais plausível que eu vi até hoje, ouvi do pastor Eduardo Reis, que ele, por sua vez, ouviu do seu professor de teologia americano, que diz que graça é tudo dado em troca de nada por alguém que nada merece. Foi o conceito mais plausível, mais real que eu já ouvi acerca da graça. Pois bem, vamos para o segundo tópico aqui da lição, que fala, segundo ponto, que fala unidade e divisão. Paulo é informado de que estava havendo dissensões e partidarismo entre os cristãos de Corinto. Essa informação é chegada até ele pela família de Cloé. Paulo menciona o zelo da irmã Cloé, identifica a origem da informação. Ele não diz uma fonte anônima ou uma fofoca, apresenta-se um modelo claro e transparente de líder com dificuldades, identificando com zelo a responsabilidade de problemas que precisam ser resolvidos. É preciso reconhecer que, se não fossem os problemas dos coríntios, estaríamos, por exemplo, sem o tratamento teológico, né, da ceia do Senhor, sem o grande capítulo do amor, sem o tratamento estendido aos dons espirituais e sem a clássica passagem espiritual da ressurreição do corpo, sem as instituições, né, relacionadas à disciplina da igreja, ao casamento e à ética cristã. Então, com a palavra de Deus, Jesus já nos diz o seguinte, diz, olha, não é bom que tenha escândalo, mas é necessário que ele venha. Porque com escândalo, né, é revelado, a gente cresce, a gente aprende, porque a palavra do Senhor, ela nos trata muito como disciplina, e isso Paulo vai falar quando ele vai estar ali ensinando sobre a ceia do Senhor. E nós vimos hoje nas igrejas que é comum a ministração da ceia, ali do que está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Mas ali é apenas ministração da ceia, mas você não tem uma pregação, você não tem
ali um ensino sobre a ceia. Porque você tem a ministração da ceia, mas você antes tem que falar sobre a ceia. E até hoje as pessoas ficam confusas se podem ou não ceiar, se deve ou não ceiar, como e quando ceiar. E a grande maioria dos crentes, por conta de não estarem ligados na igreja, sendo realmente ali membro da igreja, efetivo, conhecendo, sendo servo da igreja, eles nem sabem o dia da ceia, se esquecem. Porque a grande maioria, quando chega na igreja, que vê a mesa posta, a mesa preparada, diz: se eu soubesse que era ceia, eu não tinha vindo. Se você for questionar, ele vai dizer: porque eu não sou digno de ceiar, eu estou todo errado, e ele não entende nada sobre a ceia. Então, ministrar a ceia do capítulo 11, verso 23 em diante, é uma coisa. Mas antes há que ter um ensino do que é a ceia, quem deve ceiar, por que a ceia. E isso a gente não vê nas igrejas. E é necessário, porque o povo está aí vivendo, sem saber, participando ali dos emblemas, né, que é o pão e o suco, mas sem entendimento. Precisa ter um entendimento. Não tem nada a ver com a salvação. Ele só precisa ter entendimento, só precisa discernir. O que é discernir? É conhecer. E isso está faltando nas igrejas. Então Paulo ele recebe esse relatório dessa família de Cloé, recebe esse relatório da igreja, não é fofoca. Ela foi ao pastor da igreja, levou um problema, não levou nomes aqui para escandalizar os irmãos. Eram irmãos, eram salvos, santos, mas pecam, comete erro. Não é porque peca e comete erro que não faz parte do corpo de Cristo, que não é da igreja, que não é santo. Você vai ver Paulo falando no início da carta aos Coríntios, que ele diz aos santos da igreja de Corinto, ou seja, ele não deixou ninguém de fora. E isso precisa ser levado em conta. O primeiro subtópico diz incentivo à unidade. Já passamos aqui do tempo, né? Incentivo à unidade. Rogo-vos, irmão, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis uma mesma língua. Já falamos isso no início lá. A divisão racha a igreja, né? Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi formado pela casa de Cloé, que há contendas entre vós, né? E aqui é justamente a igreja dispersa, porque falta falar a mesma língua. Mesmo a igreja sendo uma igreja que evangeliza, uma igreja que tenha células, né, nas casas, ela precisa falar a mesma língua. E a fundação, a pedra fundamental é Cristo, não é pessoas. Aqui, quando Paulo ele vai dizer que os irmãos de Corinto estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Isso é o que nós falamos no início, são igrejas conhecidas pelo nome daquele que plantou a igreja, daquele que fundou. E tem alguma coisa errada quando isso acontece. Porque a igreja deve ser conhecida pelo nome de Cristo, que é a pedra fundamental, que é a fundação, é Cristo. E Paulo ele vai repreender isso aqui, vai ensinar sobre isso. Que não é para ter essa divisão. A igreja tem que se dividir em células, sim, mas falando a mesma língua. É Jesus que é a pedra fundamental. Você pode ter uma igreja aqui no Brasil, aqui no Maranhão, e você pode ter uma célula dessa igreja, uma mesma filial desta igreja nos Estados Unidos, no Japão, na China, em qualquer lugar do mundo, falando a mesma língua. Cristo Jesus é o fundamento. É isso que Paulo está querendo dizer. E não a pessoa que levou o evangelho. É isso que nós temos que ter cuidado. Ele diz que Cristo não está dividido.
Apesar de nós sermos membros do corpo de Cristo, mas nós somos membros ligados ao corpo, nós somos enxertados na videira. Nós, os ramos, se não tiver enxertado na videira, nós não vamos ter vida. Nós não temos luz própria, a luz é Jesus. O terceiro e último ponto para a gente fechar, a sabedoria divina, a loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? Aqui ele está falando no tocante ao grego, aos gregos que tinham essa sabedoria e que até hoje está essas divindades no mundo aí, né? Sendo considerada deuses, né? E muitos milhões e milhões de pessoas seguem achando que é alguma coisa. E nós temos aqui Paulo, ele explicando aqui, o nosso comentarista explicando acerca do que Paulo falou, que diz o escândalo para a salvação, né? A salvação, o que é a salvação? A graça. A graça, ela é escândalo para os judeus, né? E ela é loucura para os gregos. E a graça ainda é um mistério no meio da igreja. Porque a graça, as pessoas acham que para alcançar a salvação, lá no grego, os gregos acham que tem que ter conhecimento, tem que ser aquela pessoa iluminada, que é para alcançar a salvação. Já os judeus, ele acha que tem um sacrifício, tem que se martirizar, tem que se sacrificar, tem que sofrer na pele, na carne, para poder alcançar a salvação. Então, estão todos fora do contexto. A graça é graça. É de graça. O Senhor nos salvou, o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O fato de estar acontecendo agora comigo e com você, não é que Deus fez isso agora, não. Ele fez isso antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele. Ele criou o nosso espírito, ele gerou o nosso espírito dentro dele. E só agora está sendo formado no ventre das nossas mães, como fomos formados. Mas ele já nos elegeu nele. Então, é pela graça sois salvos. A graça, ela não precisa de mais nada. É a graça, simplesmente. E concluindo aqui, o terceiro ponto vai falar sobre aquele que se glorie-se no Senhor. Porque, como está escrito, e aí eu chamo a sua atenção, que estuda a Bíblia, que gosta de ler a Bíblia, quando você vê isso no Novo Testamento, assim como está escrito, vá buscar onde está escrito, está lá em Jeremias 9:24. Se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você quer se gloriar porque você é salvo, se você tem um dom e Deus te usa, Jesus te usa nesse dom que Ele te deu, tudo é dele. Não se glorie nisso, se glorie nele. Porque os dons são dele, a nossa fé foi Ele que me deu, o dom é Ele que dá, a salvação foi pela graça, foi Ele que me deu. Então nós só entramos com o pecado, com a nossa miséria. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos para a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Estamos aqui com esse canal aberto. Venha conosco, nos siga no nosso canal. Compartilhe essa aula e vamos propagar o reino de Deus na terra, que essa é a missão da igreja. Propagar o reino de Deus na terra. E não ficar buscando quem é salvo, quem não é, quem merece ser salvo, quem não merece. Isso aí não é para a igreja fazer esse questionamento, fazer esse juízo. A igreja, isso é o Senhor Jesus. A nossa função é levar, é expandir esse evangelho do reino até chegar às nações, apressando a vinda do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.